No momento que o ser humano surgiu no planeta, as plantas já existiam. As plantas sempre tiveram um papel importante na cultura, na religião, na medicina, na estética e na alimentação dos povos. Desde a mais remota antiguidade até a época atual, o homem utiliza as ervas para fins terapêuticos. Os nossos antepassados utilizavam as ervas muitas vezes pelo critério da intuição e repetição das experiências. As plantas medicinais são aquelas capazes de amenizar sintomas e muitas vezes curar doenças. Dentro de uma xícara está muito além de água e ervas. Cada civilização, em cada parte do mundo, foi compilando suas diferentes experiências de forma empírica, deixando acumular até nossos dias um vasto e inestimável conhecimento sobre as ervas. Todavia, com os altos e baixos ciclos evolutivos, as plantas medicinais vêm assumindo hoje em dia um lugar de destaque na prevenção e na terapêutica. O homem sempre buscou recursos naturais como alternativas para melhorar a sua qualidade de vida. A harmonia do corpo, da mente e da alma é essencial para o nosso bem-estar, e a fim de alcançar esse equilíbrio, uma boa xícara de chá desempenha esse papel vital. Atualmente, no mundo e no Brasil, as novas tendências globais, preocupação com a biodiversidade e as ideias de desenvolvimento sustentável trouxeram novos ares aos estudos das plantas medicinais. Mas não é só a serenidade que a segunda bebida mais consumida no mundo nos traz. Ela carrega histórias, viagem e cultura. Convido a todos a me acompanhar nessa xícara de chá. Olá a todos, eu sou Ana Cristina Martins, eu sou farmacêutica, eu sou formada pela Faculdade Oswaldo Cruz, eu trabalho com terapias integrativas, sou terapeuta floral e aromaterapeuta. Esse é um projeto da Prefeitura de São Caetano do Sul, Todos pela Cultura. Eu trabalho com as ervas medicinais há 20 anos e hoje eu vou falar um pouco sobre a cultura do chá. Por que escolher uma xícara de chá? Então, eu quero pedir para vocês que vocês deixem que o chá cuide um pouco de você. Mas primeiro vamos entender que a palavra chá é o nome de uma planta, a Camellia simiensis, que foi trazido para o Brasil pelos portugueses e com o passar dos anos, a palavra chá foi generalizada e toda a infusão de qualquer erva, independente da Camellia simiensis, passou a ser denominada de chá. Mas, como é uma cultura popular, nós brasileiros chamamos toda a erva de chá. Chá de camomila, chá de erva cedreira. E quando convidamos nossos amigos para tomar um chá, independente da erva que usamos, não falamos, sente-se, que vou servir uma infusão. A cultura é muito mais forte. Servimos um chá. Com todos os seus benefícios para a saúde, uma xícara de chá pode sim transformar o seu dia. Não há nada como argumentar que uma xícara de café tem a capacidade de colocá-la em marcha e ajudá-la a começar sua manhã, mas não há nada como começar o dia com uma xícara de chá quente e reconfortante. Se você está se sentindo estressado, cansado, deprimido e até mesmo doente, acredito que uma xícara de chá pode ser a resposta para todos os seus problemas. O chá é barato, fácil de fazer e apreciado por pessoas ao redor do mundo há centenas de anos. E de uma forma muito simples, embebendo plantas em água fervente. Há milhões o homem consome chás. É como se o sabor estivesse entrando no corpo. Esse hábito, hoje reforçado por pesquisas científicas que comprovam os poderes medicinais de várias ervas medicinais. E vamos falar um pouco da história. A história das plantas na história da humanidade. A administração das plantas medicinais para a prevenção e tratamento de diversas condições clínicas tem sido amplamente utilizada durante os séculos. Hoje vamos conhecer um pouquinho da história de cada local. Há milhares de anos, o homem tira das ervas práticas religiosas e mágicas. Hoje vamos embarcar nessa xícara e fazer uma volta ao conhecimento. Chegamos na China. A sabedoria milenar da China inclui muitos conhecimentos sobre as plantas. Os documentos médicos mais antigos diziam que para cada doença havia uma planta, que seria seu remédio natural. Para os chineses, o número 5 tinha e ainda tem um simbolismo especial, pois caracteriza o universo com seus 5 elementos. Esses elementos são metal, madeira, fogo, terra e água.
e com os 5 principais órgãos do corpo humano: coração, pulmões, rins, fígado e baço, além de fazer relação das plantas com as cores e os órgãos do corpo humano. Nesse slide, a gente fala sobre os elementos fogo, terra, metal, água e madeira, mas é usado principalmente para os profissionais que praticam acupuntura. Nós vamos aprender só sobre os sabores, que são os picante, doce, azedo, amargo e salgado. Esse sabor existe em cada planta, em cada erva medicinal, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Então, cada sabor representa uma qualidade medicinal. Então, vamos falar um pouco do sabor picante. Eles estimulam, dispersam e ativam a circulação e fazem transpirar. Estimula a digestão, reduz o inchaço abdominal e remove o excesso de líquido do organismo, e limpa o paladar e dissolve secreções nasais. A importância do sabor picante é estimular a digestão e dissolver secreções nasais. E aqui tem exemplos de algumas ervas que fazem esse tipo de trabalho. Tem as ervas azedas ou ácidas, que são adstringentes também. Harmoniza o organismo, utilizado para tratar diarreias e suores excessivos. Muito importante porque ela melhora o apetite e a digestão, pois estimula o fogo digestivo, revigora, desperta a mente e promove a salivação. A salivação é muito importante na digestão, pois é o primeiro processo onde a digestão começa. Depois eu tenho as ervas adstringentes, que tem ação secante, interrompe a diarreia, auxilia das dores das juntas, promove a cicatrização de feridas e machucado, pode estancar hemorragias e promove a absorção de fluidos corpóreos. Mas esse sabor não está sozinho, ele é sempre associado a outros sabores. Um exemplo disso, o hibisco. Ele é adstringente e azedo. Devemos também dar importância às ervas amargas, que têm um valor muito importante para a digestão do organismo. As ervas de sabor dito amargo, que realmente têm o sabor amargo, têm o efeito de diminuir a temperatura, o calor interno do organismo. São capazes de desintoxicar, promove a digestão e a eliminação de acúmulos através da medula, da linfa, do suor, urina e evacuação. Tratam principalmente as dores. E aqui estão os exemplos de algumas ervas amargas. Depois eu tenho as ervas doces. Elas tonificam, nutrem e restauram e harmonizam também, podem tratar a dor. É nutritiva, constrói os tecidos do corpo, ativa a longevidade e atua nos 5 sentidos. Promove a saúde do cabelo e da pele e melhora a qualidade da voz e da energia geral do organismo. Aqui nesse exemplo nós temos o alcaçuz e o outro a estévia. São ervas doces, mas com sabor residual amargo. Então ela também tem 2 características. Então chegamos na Índia. A Índia também se destaca na utilização das ervas dentro do conceito da medicina ayurvédica, com o objetivo de prolongar a vida, limpar o corpo, estimular as secreções, olhando sempre para o bem-estar de cada indivíduo. Na medicina ayurvédica, um antigo e atual sistema médico, os seres humanos não são meras máquinas pensantes, cristalizadas no tempo. São seres humanos organizados em camadas físicas, emocionais, psicológicas e espirituais. No passado, quem exercia a medicina era apenas os brahmanes, os sacerdotes de grande prestígio. Hoje é acesso a todos. Entre outras coisas, eles sempre fazem menção também às plantas aromáticas de uso alimentícios, como o gengibre, que atua nas infecções respiratórias, infecções bucais, na digestão, a noz moscada, a pimenta, a alfavaca, o cominho, todas elas são de usos terapêuticos. Na Índia se usa muitas especiarias e todas são auxiliares no tratamento. Os sabores também são percebidos em diferentes áreas da língua. Eu vou dar uma certa orientação. O sabor doce é sentido na ponta da língua. O sabor ácido é sentido nas laterais. O sabor salgado na ponta e nas laterais. O amargo no fundo. E os sabores também, como na China, estão associados aos elementos. O sabor doce contém água e terra. O sabor ácido contém o elemento terra e fogo.
O salgado, água e fogo. O sabor picante, ar e fogo. O amargo, ar e éter. Isso é muito importante na Índia na escolha das ervas para tratar os sintomas. E agora chegamos no Egito. Outro grande centro onde encontramos relatos de uso das ervas é o Egito. O papiro mais completo é o de Herbes, que menciona 800 prescrições à base de ervas e 700 plantas medicinais. No Antigo Egito, o poder de curar também pertencia à casta sacerdotal, sobre a crença de corrigir os problemas espirituais, assim reparava os distúrbios do corpo. As civilizações egípcias e assíria também tinham a medicina vinculada à astrologia, que interligava as plantas medicinais com os planetas e os signos. A mumificação também era uma prática muito usada no Egito, para a conservação do corpo, e era feita com banhos de ervas. As técnicas desenvolvidas e utilizadas no Egito para a conservação das múmias ainda são um desafio para a química moderna. Na Escola Egípcia de Medicina, fundada em Alexandria, 3 séculos antes do nascimento de Cristo, acumulou muitos conhecimentos sobre as ervas, mas infelizmente nunca saberemos com certeza, pois todos os textos, juntamente com os mais de 700.000 livros que foram incinerados por fanáticos religiosos do século IV depois de Cristo. Nessa época também começou os procedimentos cirúrgicos. Ao lado da ideia que as enfermidades resultavam da ação de Deus, a teoria dos humores exercia uma grande influência no mundo das enfermidades. Os gregos tiveram um pouquinho mais de sorte, pois o conhecimento de Hipócrates, o pai da medicina, que conhecia profundamente a botânica e o uso medicinal de centenas de espécies de plantas aromáticas, escreveu uma obra com mais de 400 plantas, entre elas papoula, alecrim, salve, artemisia, e fundou também a sua prática e a sua forma de compreender o organismo humano, incluindo a personalidade e a teoria dos 4 humores corporais. Ele afirmava que, de acordo com o estado da mente, ou o ser entra em equilíbrio, é chamado de eucrasia, ou o ser fica doente, sente dor, chamado de discrasia. Galeno foi inicialmente o médico dos gladiadores e logo passou a cuidar da corte, como médico dos imperadores, como de Marco Aurélio e o 7º Severo. Galeno foi um dos mais famosos médicos gregos. Ele conhecia e estudava as plantas medicinais e seus poderes curativos. A teoria dos humores e dos quatro humores, ou a teoria humoral de Galeno, ele descreve assim: os humores está associado com temperamentos e os elementos. A bile amarela está relacionada ao fígado e ao baço. Está relacionada ao temperamento colérico e ao elemento fogo. A bile negra está relacionada também ao fígado e ao baço, ao temperamento melancólico e ao elemento terra. A fleuma está associada ao sistema respiratório, ao temperamento fleumático, elemento terra, o elemento água. E o coração está ligado ao sangue, ao temperamento sanguíneo e está ligado ao elemento ar. Galeno também foi o primeiro a considerar diferentes formas de extração dos princípios ativos, utilizando diferentes veículos para obter os extratos e as tinturas. Ele foi o primeiro a usar vinagre, óleo e o próprio álcool. Cada humor tinha diferentes qualidades. O sangue era considerado quente e úmido, a fleuma fria e úmida, a bilis amarela quente e seca, a bilis negra era fria e seca. Como as doenças eram causadas pela falta de equilíbrio entre os humores, as pessoas poderiam ser curadas com dietas e exercício, e em casos extremos era usado purgações e sangrias. Um exemplo é uma pessoa sanguínea que agisse de modo egoísta, poderia ser remediada com a redução da ingestão de carne e, em casos extremos, realizava pequenos cortes na veia para a liberação do sangue em excesso. Então, você praticava exercícios e suplementar, alimentação adequada. Se não resolvesse, nós utilizávamos, nessa época era usada
as sangrias e as purgações. Os remédios com ação purgativas visavam expelir os humores corruptos do corpo. A teoria dos humores perdurou por muitos anos, ficando esquecida na época da Idade Média, mas retornando posteriormente no século XVII, na conquista do Novo Mundo. As sangrias eram feitas nos estrangeiros recém-chegados e nos índios. Depois chegou a Europa, a Idade Média, foi onde as plantas passaram a ter muitos problemas e quem as utilizava para tratamento também. Com a queda de Alexandria, a Europa saiu do domínio do Império Romano e entra na Idade Média, também chamada a Idade das Trevas. Nesse período, o conhecimento das ervas ficou retido nas mãos somente dos religiosos, que utilizavam apenas para a medicina e prática espiritual, que era o uso exclusivo deles e dos nobres. Com a influência da Santa Inquisição, causou uma estagnação no uso das ervas medicinais. E por causa disso, teve a caça às bruxas. Centenas de homens e mulheres foram condenados à morte por enforcamento ou queima, pois acreditava que essas pessoas tinham poderes demoníacos para usar os atos de cura. E não só as pessoas eram queimadas, o conhecimento foi queimado também. Todos os livros eram queimados. Em alguns períodos da história, o tratamento e o conhecimento das ervas ficou restrito aos monastérios e abadias. Os religiosos dos mosteiros fizeram um minucioso trabalho em torno das plantas, pois cultivavam as ervas em hortos e faziam manuscritos sobre a utilização das ervas medicinais. Hildegard foi uma monja beneditina que tinha um profundo conhecimento sobre as plantas. Os árabes, também em Bagdá, fundou a primeira escola de farmácia, um importante legado para a fitoterapia. Com o fim da Idade Média, por volta de 1500 anos depois de Cristo, a botânica deu um grande salto, pois as plantas voltaram a ser catalogadas, pois muitas das anotações antigas foram destruídas na época da Inquisição. Paracelso, nessa época, também destaca-se como um médico visionário. Ele presumia que as plantas tinham um aspecto que já sugeria sua indicação. A aparência da planta estava relacionada com o órgão a ser tratado. Ele viajou por toda a Europa, procurando plantas e minerais, ouvindo feiticeiros, curandeiros e parteiras. Foi um grande escândalo na época, porque um grego estudou com Platão em Atenas e depois com Aristóteles. E chegamos na América. Durante a conquista da América, o expedicionário Herman Cortés, em uma carta ao rei Carlos, ele informou que existiam muitas ervas e raízes diferentes para uso médico. Ele cita nessa carta algumas plantas como salsa-parrilla, tabaco, rapé, quinina, entre outras. As expedições com a descoberta do Novo Mundo, os exploradores europeus revelou uma grande importância na medicina baseada no uso das ervas. Os europeus encontraram conhecimentos confiáveis dos valores medicinais de centenas plantas indígenas. Eles ficaram fascinados com o conhecimento dos indígenas, dos nativos que usavam as plantas medicinais. Esse conhecimento estava nas mãos principalmente dos xamãs, que usavam as plantas tanto para magia como para curar doenças. E, para receber esse conhecimento, os espanhóis ensinaram os índios a fazer o sinal da cruz, para afastar os feitiços e as forças espirituais. Foi uma grande troca para os índios. Nessa época, a química é tudo. No final do século XVIII e no início do século XIX, a química se estabelece como uma disciplina científica, e os químicos estudavam as plantas medicinais a partir de recursos extremamente limitados da época, dedicaram-se a isolar os compostos ativos das plantas consagradas para uso medicinal. Surge aí os medicamentos sintéticos. Os primeiros cursos de química no Brasil foi no início de 1910, onde foi criado o primeiro curso de química industrial no nível técnico no Mackenzie College. Em 1915, esse curso se tornou superior e nesse mesmo ano foi criada a Escola Superior de Química da Escola Oswaldo Cruz. A disciplina de química era ensinada em todos os cursos. E a partir daí,
do isolamento de substâncias sintéticas, eu produzi certos medicamentos. Então veio a guerra. Durante o período da guerra, os fornecedores tinham que se virar para inovar e criar recursos para entregar os mantimentos básicos às tropas, que fossem fáceis de transportar e que atendessem às necessidades dos soldados. Os sachês individuais surgiram nessa época e foi por acaso. Um importador de chá teve a ideia de enviar amostras em pequenas bolsas de seda. Encantados, as pessoas usavam saquinhos para preparar porções individuais de chá direto em suas xícaras. O sucesso foi grande. Não só os soldados, mas após a guerra, os civis também tiraram proveito disso. E se a gente observar na figura, os sachês eram bem maiores, com maior quantidade de erva, diferente dos dias atuais. O período pós-guerra foi de prosperidade para o desenvolvimento de fármacos sintéticos. Após a guerra, surgiu os antihistamínicos, antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos e os anti-inflamatórios sintéticos. O fármaco é uma molécula pura, geralmente oriunda de forma sintética, cujo modelo principal foi a aspirina. Surgiu o desenvolvimento de novas drogas sintéticas depois da guerra. Houve quebra da conexão entre as plantas e o ser humano. As propriedades terapêuticas do AS levaram os laboratórios da Bayer a lançar no mercado para competir com os salicilatos naturais. Nessa época, os produtos naturais observaram-se em períodos de declínio em termos de investimento e interesse com as indústrias farmacêuticas. As indústrias farmacêuticas não tinham mais interesse em descobrir qual era o princípio ativo das plantas, porque eles eram capazes de produzir sinteticamente. A Bayer, antes de produzir aspirina, ela era fabricante de corantes. E assim, a alquimia que as plantas realizam de transformar luz em açúcar e oxigênio, algo que parece simples e essencial para a vida humana, mas a descoberta da síntese fez isso parecer desnecessário. Produzir medicamentos era muito mais importante. Depois surgiu Fleming, o acaso e o estudo de metabolismo, na descoberta de fármacos em 1928. Ele produziu a penicilina a partir desse micro-organismo. E aí deu início à época dos antibióticos, que vai do século XX até meados de 1970. Esse período foi marcado pela síntese de vários medicamentos. Mas muitas plantas mudaram a história, da planta ao medicamento. E a planta torna-se uma molécula sintética, uma química combinatória. Tornou-se possível a montagem de milhões de moléculas aleatoriamente a um custo muito baixo, de maneira mais simples e mais lucrativa do que a molécula derivada da natureza. Estima-se que 40% dos medicamentos vêm das plantas, mas as moléculas têm muito mais efeitos adversos comparado com uma xícara de chá. A classificação botânica também ajudou muito e foi muito importante, criando uma nomenclatura, visto que os nomes das plantas populares causam inúmeras confusões. Um exemplo disso é a erva de São João. Eu tenho o hipérico e o ageranto. São duas plantas diferentes com o mesmo nome popular. E chegamos no Brasil, a história das ervas no Brasil. No Brasil, inicialmente, os conhecimentos das ervas medicinais era fruto do conhecimento dos indígenas, dos escravos e dos imigrantes. A primeira farmacopeia nacional também foi atribuído o nome dela de Farmacopeia Verde, uma vez que o volume acolhe descrições de 138 espécies de plantas medicinais brasileiras. Mas com o desenvolvimento dos grandes laboratórios farmacêuticos, especialmente os estrangeiros, incentivando o uso contínuo de medicamentos, com maior vantagem, praticidade de uso e rapidez no tratamento, fez com que a segunda edição, a terceira edição, fosse cortada muitas ervas.
E após a Segunda Guerra, isso foi intensificado, porque as indústrias farmacêuticas transformou-se num ícone de modernidade. E o tratamento com base de fitoterápicos tornou-se a coisa do passado. Afinal, o novo ritmo ditado pela vida moderna exigia soluções cada vez mais práticas e rápidas. Aqui está o exemplo das farmacopeias. Na primeira tinha muitas, na segunda foi reduzindo, na terceira quase se extinguiu e na quinta começou a pensar um pouquinho mais sobre as plantas. Algumas plantas medicinais dos indígenas enriqueceram as farmacopeias europeias também. Durante o século XIX foi marcado pela presença de grandes expedições e cientistas estrangeiros que vieram coletar amostras dos 3 reinos para enriquecer as suas coleções. Enquanto o Brasil tirava, os estrangeiros pegavam para aplicar fora. O uso das plantas medicinais e fitoterápicas com finalidades profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico passou a ser reconhecido oficialmente pela Organização Mundial da Saúde em 1978. A Organização Mundial da Saúde estima que 70 a 95% ainda da população mundial faça uso de práticas da medicina tradicional, incluindo as plantas medicinais, como uma única forma de tratamento. O conhecimento tradicional sobreviveu através dos curandeiros e raizeiros, que com suas garrafavas levavam alívios incontáveis número de pessoas que são desassistidas pela medicina moderna. Apesar de todo o avanço, a população ainda usa plantas medicinais. As ervas podem nos ajudar a normalizar as funções fisiológicas prejudicadas, entre as quais a digestão, excreção e sono são os pilares da nossa saúde. Se a digestão, excreção e o sono estiverem em harmonia, a gente vai ter uma saúde muito melhor. Elas podem ajudar a restaurar a imunidade enfraquecida, aquietar a mente e promover a desintoxicação e até o rejuvenescimento. Mas temos que ter o cuidado para não criar expectativas iniciais com relação às ervas. Não existe ervas mágicas que façam o problema físico evaporar-se. É necessário mudanças. O caminho do sucesso é ser honesto consigo mesmo e abraçar um novo caminho, um novo estilo de vida. As ervas podem e têm grande valor nessas circunstâncias, mas não serão substituídos de cuidados médicos apropriados. Não podemos esperar que uma xícara de chá assuma toda a responsabilidade da cura. As portarias foram um grande avanço para a volta do uso das ervas medicinais. Embora seja um desafio às plantas medicinais satisfazer os critérios modernos de controle de qualidade, eficácia, segurança, aplicados formalmente aos produtos farmacêuticos e atender todos os requisitos para a produção dos fitoterápicos, ainda assim nós estamos em avanço. Aqui eu deixo alguns links. Eu tenho a Farmacopeia Brasileira, através do portal da Anvisa. Eu tenho uma apostila, uma cartilha de plantas medicinais, dada pelo CRF de São Paulo, onde eu digo para que servem as plantas, os nomes científicos, a dose usada, se tem efeito colateral ou não. E tem também o artigo do Planalto, que também fala sobre as plantas, as formas de usos e a maneira de você estar usando as plantas medicinais. A importância de usar a parte correta das plantas, pois as substâncias ativas variam de acordo com a época do ano e o crescimento das ervas. Que cada parte da planta produza substâncias diferentes, então elas têm propriedades diferentes também. Então vamos falar um pouco sobre a raiz. A raiz é o órgão encarregado de extrair do solo os sais minerais e a água, e de bombeá-lo para as folhas, com a finalidade de alimentar toda a planta. Em geral, todas as plantas produzem e armazenam em suas raízes. Em alguns casos, aproveita-se apenas a casca da raiz, por acumularem nelas os princípios ativos. As raízes devem ser colhidas após o término da floração e no final da tarde. As folhas.
Podemos dizer que as folhas são, por excelência, o laboratório químico da planta. Nelas se realiza a fotossíntese, nas quais a planta produz substâncias complexas a partir das substâncias inorgânicas da terra e do ar. As células das folhas contêm clorofila, substâncias que captam a energia da luz solar e transformam em energia química. Por isso, são a parte mais usada das plantas medicinais. E o melhor período de colheita é antes da floração, e no período da manhã, após a evaporação do orvalho. Depois eu tenho a casca e o caule. A casca é a camada que cobre o caule e a raiz. O caule serve de comunicação entre a raiz e o resto da planta. E a colheita deles tem que ser feita durante a floração. E depois eu tenho a semente. A semente encontra-se o germe da futura planta, com substâncias ricas de reservas. Aqui é a hora do chá. Então, vamos aprender como preparar o chá e as doses corretas. De uma forma bem simples, a infusão ela é para partes leves e mais finas das plantas, folhas, flores e brotos. A decocção é adequada para as partes mais pesadas, mais duras, rígidas e espessas, raízes, caules, cascas e sementes. Aqui eu tenho a equivalência entre colheres e medidas. Existem as formas de fazer que nós vamos descrever a seguir. Mas antes disso, vamos falar sobre os cuidados. Algumas ervas necessitam de cuidados especiais. Eu não posso ficar tomando a mesma erva sempre. Eu posso fazer um rodízio delas, ou tomar 3 xícaras, ou até mesmo 1 litro, não mais do que isso. E posso também fazer uma revisão. Vou usar um dia 3, uma erva, depois eu faço um rodízio com outras ervas, para não acumular o princípio ativo. E devo usar ervas para tratar quando tiver algum tipo de sintomas. E alguns cuidados também são muito importantes. Pessoas em lactação, crianças lactantes, grávidas, crianças pequenas, idosos, as doses têm que ser reduzidas e de acordo com a necessidade de cada um. Muito importante não guardar as ervas na geladeira, pois por mais de 24 horas. Então eu preparo o chá para usar hoje. Sobrou, joga fora, porque eles perdem eficácia devido ao processo de fermentação. Na terapia preventiva, o menos é sempre mais. Outra coisa também, não devemos guardar ervas secas na geladeira. Ervas secas são guardadas em locais secos. Ervas frescas eu posso sim guardar na geladeira. Outra coisa importante aqui também é saber onde comprar as ervas medicinais. De preferência, eu procuro comprar sempre ervas fechadas, em pacotes fechados, embalagens fechadas, que tenham nome científico, a parte usada, a forma de uso. Deve-se evitar comprar ervas que sejam vendidas até mesmo a granel, onde todo mundo coloca a mão. Outra coisa também que não se deve fazer é coletar ervas na rua para usar. Ervas rasteiras, elas são ricas em fezes, humanas e animais. Então, você não está tratando nada, você está consumindo coliformes fecais. Depois, tem as ervas que estão ao ar, das árvores que a gente pega as folhas. Também você não faz tratamento nenhum. Você está consumindo fuligem e poluição. É uma economia que não vale a pena para a saúde. E aqui eu tenho descrições dos métodos de preparo. A infusão nada mais é do que verter água fervente sobre a planta. Principalmente a infusão, partes leves. Depois eu tenho a decocção. Eu coloco as ervas nas folhas em água fria e depois eu posso para ferver e deixo de 10 a 15, dependendo da erva, até 15, 20 minutos e deixo repousando. A maceração eu coloco em água fria e deixo por 12 até 24 horas, dependendo da parte usada. E o cataplasma. A gente soca as ervas com água fervente ou em óleo e até mesmo depois misturar em farinha e colocar em panos e fazer a compressa no local. Põe-se o cataplasma na área afetada. Depois eu tenho a inalação, que pode ser feita com formas mais simples. Eu preparo o chá,
Aí eu faço infusão ou decocção, dependendo da parte usada. Coloco em uma bacia e cubro o rosto com uma toalha. É uma forma muito simples de tratamento e muito eficaz. Depois eu tenho os vinhos medicados, onde eu também deixo a planta macerando no vinho. Depois os xaropes, que são contraindicados aos diabéticos, porque eles contêm açúcar, e algumas vezes é utilizado mel. Depois eu tenho os banhos de assentos, banho de imersão, ou até mesmo compressas, né, onde eu coloco um tecido bem carregado com as ervas. Até numa banheira, coloco às vezes no saquinho. Os banhos também são importantes, mas são poucos utilizados hoje em dia, as pessoas quase não fazem. E as compressas? A compressa, sim, você faz o chá de uma forma mais concentrada, porque você vai colocar no local, vai beber um pano, um chumaço de algodão e fazer a compressa. Dependendo do tratamento, você pode ser uma compressa quente ou fria. Depois tem os gargarejos, para afecções de garganta, amidalite. Eu faço gargarejo, preparo o chá e depois eu faço gargarejo. Depois eu tenho o escaldapé, que tem muitos benefícios. E eu uso apenas 3 ingredientes: água, erva e sal. E o escaldapé, ele tem a capacidade de revigorar o corpo, repõe as energias, auxilia no tratamento da depressão, melhora a circulação, melhora o equilíbrio físico, combate gripes e previne dores de cabeça. Porque as pessoas não fazem mais escaldapé. As pessoas não têm tempo de cuidar de si. Depois eu tenho os óleos medicados, onde eu também faço uma cocção das ervas no óleo e deixo macerando, às vezes 20, 30 dias, e algumas ervas eu deixo até por mais de um mês. Depois as tinturas, é mais difícil de preparar em casa porque eu utilizo álcool de cereais. Isso é muito importante. O mais importante não é saber para que a erva serve, e sim para que ela serve. Qual é a pessoa que vai usar essa erva? Na cultura popular, não rotulamos doenças. Não existe erva para doenças, e sim para os sintomas. Os sinais são as manifestações percebidas por outra pessoa. Os sintomas são as queixas apresentadas pelo paciente em relação ao sentido. Os sintomas são manifestações como dor, febre, náuseas, que pode ser indicada de determinadas doenças, que pode ser um indicativo. Auxiliam para estabelecer um diagnóstico. E aqui eu tenho a descrição de um único problema, mas com vários sintomas. Não podemos tratar todos da mesma forma. Isso não quer dizer que não precise ir ao médico se sintomas persistirem, mas você pode começar o tratamento com a erva. 2, 3 dias, se não tiver nenhuma melhora, você tem que procurar, porque esse tipo de dor pode ser muitas causas, não só uma gastrite, uma úlcera, H. pylori, tem várias coisas, pode ser uma pancreatite, uma apendicite, mas aqui eu vou descrever de uma forma simples, mas não quer dizer que você não deve procurar um médico se for necessário. O excesso também de antiácidos pode aumentar o risco de ataque cardíaco. O H. pylori ele causa gastrite, úlceras e aumenta o risco de câncer de estômago. Essa bactéria é encontrada nas fezes, entra no organismo humano por água e alimentos contaminados, por isso a importância de sempre lavar as mãos. E aqui eu vou descrever os sintomas. Então, primeiro, essa pessoa sente dor ao tocar. A segundo slide, no segundo desenho, eu tenho uma pessoa que sente queimação. Ela não sente dor, ela só sente queimação. Chega a queimar tanto por excesso de produção de ácido que sobe e queima a garganta. As tosses noturnas geralmente são por refluxo. Tratar como doenças respiratórias nem sempre é o caminho correto. O outro slide que fala aqui é sobre as pessoas que sentem mal-estar, ficam enjoadas, sem ânsias de vômitos. São a típica pessoa que come uma folhinha de alface orgânica e parece que comeu um boi inteiro. Está sempre nauseado, está sempre estufado,
sempre uma sensação de peso. Ela almoça e na janta ainda sente esse pesar, sente o gosto da comida ainda. E como eu posso tratar isso através das ervas? Eu posso usar e sim no tratamento, só que é tratamento. Tratamento não é só tomar uma xícara. Eu tenho que tratar, então eu tenho que usar com frequência. Eu posso sim usar uma única erva para tratar os três? Posso, mas não é o mais adequado. Por isso que devemos ouvir os sintomas das pessoas para usar ervas secundárias que auxiliam nesse processo. Então eu vou dar um exemplo. Posso usar uma erva primária, que eu posso usar a espinheira santa, que ajuda também no tratamento do Gabi pylori. Mas só ela resolve nos 3 casos? Ajudam, mas precisam de algo mais. Aqui, a primeira eu já senti dor. Dor eu trato com ervas amargas. Eu posso usar uma camomila, posso usar uma casca de laranja, associadas com a espinheira santa. Devo tomar no mínimo 3 xícaras ao dia. Depois, eu tenho fogo digestivo em excesso. Ela come de tudo, mas está sempre com essa sensação de queimação. Tem uma digestão boa? Tem, mas sempre está passando mal. Eu continuo usando a espinheira santa, mas eu tenho que refrescar essa situação. Eu uso ervas como hortelã, o endro, erva doce. Depois eu tenho a pessoa que está sempre nauseada, está sempre com indigestão. Essa pessoa não tem fogo nenhum digestivo. Ela precisa auxiliar a digestão. Eu preciso fazer com que essa digestão saia, que essa caminhe, né, para que haja uma excreção. Senão a pessoa vai sempre passar mal. Eu tenho que auxiliá-la. Eu tenho que criar uma forma de digestão. Eu uso a espinheira santa. Eu posso usar aqui também uma água-ssatonga. Eu posso usar principalmente o gengibre, a alcachofra, que auxilia na digestão e na excreção. E vai melhorando. Posso usar uma bardana. Eu também utilizo, nesse caso, as ervas amargas. Então, eu não posso tratar todo mundo da mesma forma. Não adianta eu dar só um único comprimido e tá tudo resolvido. Não, eu preciso de algo mais. Eu preciso ouvir o que a pessoa está me dizendo. Qual é o verdadeiro sintoma? Aí sim, quando eu descrevo o sintoma, eu vou lá no meu livro e consulto para que a erva serve. E aqui eu pus um kit básico, mas vamos falar que cada planta tem uma características e devemos tomar alguns cuidados, como por exemplo, nunca tomar à noite chás que sejam estimulantes do sistema nervoso, pois pode atrapalhar o sono. Ao levantar, prefira os tônicos e os estimulantes para enfrentar o dia de trabalho. Podemos chá de alecrim, canela, tomilho pela manhã. No final da tarde, devemos evitá-lo. Aqui eu descrevo alguns chás para que serve o sabor, mas o mais importante, o que você deve ter na sua casa, no seu armário. Você deve ter um chá da sua preferência, um chá que você goste, um chá que você tome por nada. Você não precisa estar sentindo mal, não precisa ter alguma doença, mas que você possa receber ao chegar em casa o conforto de uma xícara. Desperte uma sensação de conforto e bem-estar. Tenha um chá que você realmente gosta, não importa qual seja. No horário do almoço, as ervas digestivas como camomila, erva doce, boldo e manjericão. À tarde, prefiro chás de hortelã ou de salva e para uma boa noite de sono, os relaxantes, como capim-cidreira, melissa, camomila e mulungo. O mulungo também é um relaxante muscular. Ele relaxa principalmente a relação dos ombros, que estão sempre tensos, um dia cansado, quem trabalha muito com o computador. E esse é um kit básico para eu ter na minha casa, no meu armário. São ervas secas em locais secos. Eu tenho aqui a descrição de algumas e tenho aqui uma especiaria, o cúrcuma. O cúrcuma é picante e sabor amargo. Ele ajuda a desintoxicar o organismo. Eu posso usar tanto como chá, como uma especiaria. E se eu auxiliar ele com a pimenta preta, ele auxilia aumentando e potencializando a sua função. E aqui eu dividi as ervas em grupos. Resgatar a cultura popular do uso das ervas medicinais pela sociedade possibilita a prevenção e o agravo das doenças. Se eu previno, eu não tenho uma doença tão grave. Eu posso até evitá-las.
A terapia integrativa é o modelo mais humanizado, onde o indivíduo é o centro e não só a doença. Aqui eu separei por características, divisão em grupo, ervas que geram calor ao organismo. Pessoas que têm extremidades frias devem usar ervas como gengibre, pimenta, canela. De 2, eu tenho ervas do sistema respiratório, como hortelã, guaco, eucalipto, açapeixe. Açapeixe é uma erva usada principalmente para rinite alérgica, bronquite alérgica. Vai resolver o problema? Não, porque enquanto eu estiver em contato com aquele causa alérgica, eu sempre vou ter. Mas eu amenizo os sintomas. E isso faz com que você respire melhor. As ervas carminativas são aquelas para os gases. Noz moscada. Os gases são gerados por fermentação dos alimentos. Ou o alimento fica muito tempo parado no estômago, ou eu ingiro muito gás. Não só das bebidas, mas quando eu falo. Ou eu mastigo de boca aberta, eu faço engolir o ar e formar pequenas bolhas durante a digestão. Ervas como noz moscada, hortelã e êndora ajudam bastante. Aqui eu vou dar uma dica para as pessoas que têm apenas desconforto quando ingerem alguns laticínios, iogurte ou derivados do leite. Essas pessoas que têm uma sensação só de peso, não são os intolerantes. Ela pode usar esse preparo de chá, canela, cardamomo e noz moscada, e tomar após o uso desses laticínios. Isso auxilia bastante na digestão. Depois, eu tenho as ervas tranquilizantes. Tenho melissa. Aqui não é o fruto maracujá, e sim as folhas do maracujá, que tem maior quantidade de princípios ativos. Tem o mulungo, valeriana, o lúpico e o hipérico. O hipérico, além de ser tranquilizante, ele também auxilia no tratamento de depressão. Só que é tratamento. Depressão a gente tem que tratar e não só tomar no dia que você tem os picos de altos e baixos. É um tratamento. Tratamento é diário. Depois eu tenho as ervas estimulantes, tipo o ginseng, o ginkgo biloba, o gengibre, a centelha asiática, que além de atuar nos vasos linfáticos, ela também atua no cérebro, na mente. Depois eu tenho as algas, espirulina e clorela. Depois eu tenho as ervas para a saúde da mulher. Eu tenho o de gato, o chia amarelo, amora para os calores, angélica. Depois eu tenho a saúde do homem, uva urso para a próstata, chapéu de couro, porque o homem tem mais casos de ácido úrico. Depois eu tenho as ervas para equilibrar o metabolismo. Gengibre, alcachofra, que é muito importante. Voltamos na cúrcuma, dente de leão e a cavalinha. Depois, essas ervas também são importantes, porque hoje a população tem muita dor. Para alívio de dor, artrite e inflamações. Eu tenho o alecrim, tenho o tomilho. Posso usar as especiarias como auxiliar no meu tratamento, na minha alimentação. Depois eu tenho erva baleira, garro do diabo, unha de gato e angélica. Erva baleira eu já tenho medicamentos em drogarias à base de erva baleira e pomadas também para uso local, uso tópico. Depois eu tenho as ervas que fortalecem o sistema imunológico, equinácea, graviola e o próprio ginseng. E isso é muito importante, as ervas para desintoxicar o organismo. Alcachofra, dente de leão, cardo mariano, que ajuda também na gordura do fígado, carobinha para alergias de pele, intoxicação de pele. A salsa-parrilha, que é um depurativo. Todos nós deveríamos fazer uma desintoxicação pelo menos uma vez por mês. Desintoxicação não é uso de laxante. Laxante é apenas para uso necessário, de vez em quando. Quer fazer uma desintoxicação? Use ervas amargas. E depois eu tenho as ervas para ativar a circulação. Erva de bicho ajuda na hemorroida. Castanha da Índia, má circulação das pernas. Varizes. Centelha asiática auxilia também na circulação, porque ela atua nos vasos linfáticos, onde gera a formação de celulite. E aqui, para terminar, eu não sei dizer quem é o autor dessa poesia, mas eu coloquei porque eu achei muito interessante. Há 2000 anos antes de Cristo, se falava, agora come essa raiz. 1000 anos antes de Cristo, aquela raiz é pagã. Agora, reze essa prece. 1850 depois de Cristo, aquela prece é superstição.
Agora beba essa porção. Em 1920 d.C., aquela porção é óleo de serpente. Agora tome essa pílula. Em 1945 d.C., aquela pílula é ineficaz. Agora leve essa penicilina. Em 1955 d.C., os micróbios mudaram. Agora leva essa tetraciclina. Em 1960 até 1999, agora leve esse antibiótico que é muito mais poderoso. Em 2000 d.C., os micróbios venceram. Agora coma essa raiz. Então eu voltei ao uso das plantas, porque elas sempre serão utilizadas para tratamento de doenças e enfermidades. Eu posso usar as plantas medicinais tanto como alimentos, como para tratamento, como ervas. Eu posso usar as especiarias nos meus alimentos. Estou, de alguma forma, tratando. E aqui nós chegamos ao final. Eu agradeço à Prefeitura de São Caetano do Sul. Eu convido a todos a assistir os outros projetos, todos pela cultura da Prefeitura. E vamos fazer com que as ervas saiam do armário. Elas não são remédios, elas podem auxiliar em alguns tratamentos. Não espere ficar doente para se cuidar. E depois, quem sabe, numa futura possibilidade, a gente pode estar falando sobre a utilização das plantas na forma energética, uso das plantas em cosméticos, a terapia dos condimentos e especiarias e o spa botânico dos pés, que é tudo de bom. Eu sou Ana Cristina Martins, sou farmacêutica e eu agradeço essa oportunidade. Até breve!